Comenta a igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estar com os irmãos novamente nessa noite. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por essa oportunidade. Depois o pastor Freita e a pastora Rita, que não se encontram aqui. Mas eu sou muito grata a Deus, louvo e glorifico pela vida deles, porque eu sei que eles levam a obra do Senhor a sério. E eu sei que Deus tem um grande chamado, um grande propósito, que cada vez mais há de se aperfeiçoar. Eu gostaria hoje de trazer a palavra para a igreja. Se encontra em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Amém? Antes de começar a leitura, eu gostaria de falar para vocês que o anjo do Senhor ele se faz presente aqui nesse lugar. Quando o grupo estava louvando aqui na frente, eu não sei se vocês vão acreditar, mas eu vou falar o que eu vi. Um anjo entrou ali por aquela porta e ele tocou em algumas pessoas específicas aqui nessa noite. Ele primeiro tocou naquele rapaz que está lá na porta. O anjo do Senhor te visitou hoje. Depois dele, o Senhor tocou na irmã Claudete. E ele visitava a sua casa. Depois ele tocou em você. E o anjo do Senhor falava que ele veio para visitar o teu esposo. E tocava na irmã, na sua saúde. E ele está passeando aqui no meio da igreja. E eu creio que ele ainda vai derramar bênção sobre muitas vidas nessa noite. Porque eu creio que todos aqui vieram com um propósito. E creio que aquilo que vocês vieram buscar, vocês vão levar em nome de Jesus. Amém? Agora eu vou fazer aqui a leitura da palavra do Senhor. Em 2 Reis 13. Eu vou ler apenas o versículo 21. Mas eu vou ler só um pedacinho do 20. Para que a igreja possa entender o que eu vou falar. Versículo 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Agora o versículo 21. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Amém? A igreja pode se assentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor amado Jesus querido, por essa palavra. Senhor amado, que assim, Pai amado, como o Senhor falou comigo na minha casa, eu peço que o Senhor venha falar, Senhor amado, com a tua igreja. Que seja, Pai amado, Senhor, a me usar. Pai amado, porque o Senhor sabe que se for depender de mim, Pai, nada vai sair. Mas se o Senhor estiver na minha frente, Pai, eu creio, Senhor amado, e acredito na manifestação do teu poder. Senhor, e muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Essa passagem aqui, eu comecei a ler ela na semana passada. E o que eu achei que é interessante, o que eu quis trazer dessa palavra para a igreja, a importância da gente ter uma vida consagrada ao Senhor. E a importância da gente ter a unção do Senhor na nossa vida. Então aqui nesse primeiro momento, vem contando a história de Eliseu. Então eu queria falar com a igreja primeiro quem era Eliseu. Eliseu, ele era o sucessor do profeta Elias. E ele foi um profeta que foi muito usado por Deus. E fez grandes obras, até muito mais do que o próprio profeta Elias, ele fez na terra. Aí eu fui dando uma lida e eu anotei alguns dos feitos que Deus fez através da vida de Eliseu. No total foram 23, mas eu só anotei apenas alguns. E alguns desses feitos que Deus fez através dele foi o primeiro. Ele fez o ferro do machado flutuar. Ele aumentou o azeite da viúva. Ressuscitou o filho da sulamita. Foi o mensageiro que curou Naamã da lepra. Cegou os sírios. Isso aqui foi numa guerra que ele levantou e clamou. E o Senhor ali cegou o exército sírio. Previu a alimentação ao povo de Samaria. E ele anunciou uma seca por 7 anos.
e entre outros feitos que Deus fez através da vida de Eliseu. E o que mais me chamou a atenção foi justamente no pedaço desse texto, que mesmo depois de morto, os seus ossos foram capazes de ressuscitar um defunto. Então ele foi um profeta que também fez um milagre, né, através ali do nome do Senhor, na sua morte, que foi trazer a ressurreição a esse jovem. Então, aonde que eu quero chegar? É a importância da gente ter uma vida consagrada, a importância da gente ter uma vida cheia de unção. E ali lendo a respeito dessa passagem, dando uma estudada, a gente ser ungido do Senhor engloba muitas coisas. E uma delas é que quando a gente é ungido do Senhor, significa que a gente está sobre uma proteção divina. Quando o Senhor ele derrama a unção dele sobre nós, além da gente realizar grandes feitos, que é o que eu vou falar, o Senhor, através dessa proteção, ele nos capacita, ele nos fortalece e nos protege dos males que está acontecendo no momento, no nosso mundo, no nosso cotidiano. Então, a gente ter a unção do Senhor também significa que nós temos uma proteção espiritual. E o segundo ponto, a respeito da gente ter essa unção na nossa vida, da gente ser ungido, significa que a gente, quando tem a unção do Senhor, significa que a gente tem um pouquinho de Deus dentro da gente. Para fazer curas, milagres, para fazer coisas sobrenaturais em nome do Senhor. E ali estudando um pouco mais, eu fiquei analisando, eu falei, eu vou pesquisar a respeito de saber o que significa a unção. E estudando na palavra do Senhor, a unção ela significa que ela é uma parte do poder de Deus dentro de nós. Isso quer dizer o quê? Que nós, sendo meros vasos de barro, Deus deposita algo precioso dentro de nós, que é a sua unção. E essa unção, ela tem poder de penetrar, né, de entrar em 4 níveis da nossa vida: corpo, alma, espírito e ossos. Então você vê que a unção do Senhor, ela é tão grande, que ela vai por todo o nosso corpo, ela irradia para a nossa vida espiritual, ela entra dentro da nossa alma e essa unção fica nos nossos ossos. E foi justamente aqui o que aconteceu com o profeta Eliseu. Você vê que ele estava morto na sua sepultura, ali estavam os seus ossos. E ali estava acontecendo um momento em que as tropas dos moabitas estavam invadindo ali a terra. Então acredito eu que eles estavam no enterro, eles ficaram desesperados e jogaram aquele corpo. E quando aquele corpo caiu na sepultura dele, o defunto levantou. Então você vê que a unção era tremenda, era tanta nos ossos dele, que foi capaz de ressuscitar a vida daquele jovem. E outra coisa que me chamou muita atenção na história de Eliseu é que ele não se contentava com pouco. Ele não se contentava com raso. Você vai ver que ele foi o profeta que pediu, né, a porção dobrada. Você vê que quanto mais ele tinha de Deus, mais ele queria. E não é diferente na nossa vida. A gente não tem que se contentar com o raso, não, gente. Jesus, Deus, a unção dele, o poder dele está aí para todos. Só que, infelizmente, o que acontece? As pessoas acabam limitando o poder de Deus. Acabam depositando, não, é só o pastor que vai fazer. Não, só é a pastora que vai fazer. E na palavra de Deus diz que os sinais seguirão aos que creem. No nome do Senhor você vai expulsar demônios. No nome do Senhor Deus vai te usar para curar pessoas, para fazer milagres, para que o nome dele seja glorificado. Então aonde que eu quero chegar? A sua oração ela tem poder. O seu louvor ele tem poder. A sua vida, aquilo que Deus já depositou dentro de você é precioso. Então use, não tenha medo. Não fique esperando, porque o pastor e a pastora estão aqui para poder ajudar, poder ensinar, poder instruir. Mas muitas das vezes eles também precisam de nós. E nós também somos instrumentos escolhidos por Deus para fazer essa grande obra. Então Deus também quer te usar para fazer coisas sobrenaturais. E lendo essa palavra, eu vou trazer aqui para a igreja agora, aqueles que puderem abrir, em Isaías, capítulo 10, versículo 27. Aqui vem falando a importância, qual o motivo da importância da gente ter a unção na nossa vida. Isaías 10, 27. E diz assim:
E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isso quer dizer o quê? Que quando você está cheio do poder de Deus, você pode estar enfrentando uma grande batalha, você pode estar enfrentando uma grande luta, mas essa unção, ela tem o poder de tirar toda a carga espiritual. Essa unção, ela tem o poder de quebrar toda a palavra de maldição que é lançada contra a tua vida. Ela tem o poder de desfazer as obras do inimigo. Ela tem o poder de destruir os teus adversários. Então, essa é a importância da gente ter a unção do Senhor dentro de nós. Que se a gente tiver revestido, ligado, cheio do poder de Deus, essa palavra ela vai se cumprir na nossa vida. Esse jugo, essa carga, esse peso vai cair por terra em nome de Jesus. Aquilo que está retido, aquilo que está travado, essa unção vai vir, vai desfazer, vai quebrar, vai liberar tudo que está travado. Então, a unção de Deus, o poder de Deus dentro de nós, ela faz todos esses grandes feitos. E lendo também a palavra do Senhor, enquanto eu vou lendo, é como se Deus fosse ali conversando comigo. O Senhor aqui me fez um alerta. Que hoje o que está acontecendo? Não é o caso da igreja aqui. Os cristãos estão deixando de ter a unção e fazendo as coisas pela emoção. O que isso quer dizer? As pessoas estão dando mais lugar à carne do que o próprio Espírito Santo de Deus. Foi o que a nossa irmã falou aqui. Muitas das vezes, a gente costuma falar na igreja, o que vale para Deus não é a quantidade, é a qualidade. Que a palavra do Senhor diz o quê? Que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu se farei presente. Então Deus, ele se faz presente nessa casa. Ele se faz presente aqui dentro dessa igreja. E aonde que eu quero chegar? Hoje a gente vê lugares cheios, estufados, aonde ali, muitas das vezes, infelizmente, alguns pregadores falam o que as pessoas querem ouvir, aí as pessoas começam a dar glória, aleluia, salta, pula, tudo emoção da carne. Tudo emoção da carne, tudo engano. É uma capa que a pessoa veste, faz as coisas no nome do Senhor, ainda tem gente que diz, caramba, Deus está usando. Não, é a própria carne. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, igreja, porque a gente está chegando no finais dos tempos. E já tem muito falso profeta na terra. E o que ele puder fazer, a palavra do Senhor diz que se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos. E tem muita gente que está sendo enganada. Já está sendo enganada. As pessoas estão muito atrás de movimento, muito atrás de muito pula-pula, e às vezes Deus nem está naquele lugar. E Deus trabalha assim, na simplicidade. Foi como hoje aqui no louvor, na adoração da igreja. O anjo do Senhor estava passeando aqui. Então isso que é importante, isso que é essencial. Não é a quantidade de pessoas, não é essas cadeiras cheias que vai ditar alguma coisa, não. É a presença do Senhor. O importante é que aqui tem servos, adoradores e adoradoras fiéis ao Senhor. E o Senhor se faz presente. Então hoje o que está acontecendo é justamente isso. As pessoas estão dando lugar mais à sua carne do que à unção. Está querendo aparecer mais do que Jesus Cristo. Está querendo aparecer mais do que o dono da obra. Né? Essa que é a verdade. E também outro ponto também é que hoje as pessoas não estão mais se importando em ter intimidade com Deus. O que é ter intimidade com Deus? É você ter contato com o seu Pai. Como eu posso ter intimidade com o Senhor? Na leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através da busca. E hoje a gente tem se deparado com uma geração preguiçosa. Me desculpa, mas essa é a verdade. Repito novamente, não é o caso das pessoas que estão aqui, mas a gente tem estado diante de pessoas preguiçosas, que tudo quer terceirizar. Irmã, ora por mim. É ele que tem que orar. Mas fica lá, irmã, ora por mim. Vamos fazer uma campanha por mim? Enquanto é ele que tem que orar, enquanto é ele que tem que buscar. Essa semana retrasada aconteceu até algo na nossa igreja. Eu falei assim, Jesus, o Senhor bota a gente à prova, né? O Senhor às vezes envia cada pessoa que é para testar a nossa paciência. Eu estava lidando com uma jovem que ela chegou para mim lá na igreja e falou assim, Sara, eu gosto muito de pregar a palavra do Senhor. O meu ministério é pregar.
eu quero pregar. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, você gosta de pregar, mas a casa do Senhor não é bagunça. A gente tem que ser disciplinado. Então, se você gosta de pregar, você vai começar a vir na escola dominical, você vai começar a vir nos dias de estudo. A gente vai começar a fazer umas leituras da Bíblia, da palavra do Senhor. Eu vou começar a fazer uma campanha de oração com você 3 vezes na semana, toda semana. A gente vai orar para Deus te revestir, para Deus te capacitar. Porque antes de você querer cuidar de alguém, você tem que ser cuidada. Eu conversei isso com ela. Aí tá. Chamei para a escola dominical. Apareceu? Não. Chamei para o estudo da palavra. Apareceu? Não. Aí eu falei, vamos fazer oração. Ai, estou muito fraca. Eu não estou conseguindo nem abrir a Bíblia. Eu falei, é assim que você quer pregar na casa do Senhor? É assim que você diz que ama a palavra do Senhor? Aí ela rapidinho, ó, meteu o pé. Foi para onde? Uma igreja bem grande. Aonde ela podia continuar cometendo as coisas que ela estava fazendo. Foi o que eu falei para ela. O que mais me importa é você vir para Jesus e a gente poder ser um canal de bênção para poder te ajudar. Para você crescer espiritualmente, para você se fortificar e Deus te usar para salvar muitas vidas. Só que é justamente isso, é a emoção da carne. A pessoa fala que quer fazer uma coisa para Deus, mas ela não tem compromisso, ela não tem responsabilidade. Acha que fazer a obra de Deus é de qualquer maneira, e não é de qualquer maneira. Se teu ministério é louvar, participa dos ensaios, vem louvar, louva no grupo. Né? Ainda tem essa guerra também lá na igreja, do pessoal que falta os ensaios, só Jesus na causa. Aí ensaia, louva o Senhor para você oferecer o melhor para o Senhor. Porque sabe o que acontece? Eu sempre falo lá, as escolas de samba, elas já estão se preparando um enredo já para o ano que vem. Elas já estão ensaiando a partir de agora, para o carnaval do ano que vem. E a gente, muitas das vezes, é displicente com as coisas do Senhor. A gente faz as coisas do Senhor de qualquer maneira. E isso serve para mim também. Porque a gente, né, que trabalha na liderança, antes da gente cobrar, a gente também tem que fazer. Isso começou por mim. Eu era uma jovem, quando eu era mais novinha, eu não suportava escola dominical. Meu problema não era escola dominical, meu problema era acordar cedo. Eu já acordava cedo a semana inteira. Aí no domingo de manhã, falava, ai meu Deus, tem que levantar cedo. Parecia que dava uma preguiça maior do que outra coisa. E ali Deus começou a trabalhar comigo. Eu comecei a ir, aí Deus foi e já me deu uma responsabilidade, ser professora da escola dominical. Não tinha como eu faltar. Se eu faltasse, todo mundo dos jovens ia faltar. Eu falei, Jesus, que prova. Aí ali começou. Muitas das vezes eu tinha que ir doente. Eu estava passando mal. Já aconteceu. Eu estava com uma infecção urinária, que aconteceu uma vez. E eu estava já urinando sangue. Eu tive que ir fazer o meu compromisso com Deus. E depois dali, eu fui ao médico. Então, o que acontece hoje é justamente isso. Por qualquer motivo, as pessoas já querem deixar de vir na casa do Senhor. Ai, estou muito cansada, não vou. Ai, meu problema está acabando comigo, não vou. E não é assim, está cansado, vem, porque o Senhor vai te renovar. Está doente, vem, que o Senhor vai te curar. O problema que estava na sua casa, quando você chegar aqui, ele já vai estar resolvido quando o culto acabar. Então é isso, a gente tem que se esforçar para ter esse compromisso com Deus, essa intimidade com Deus. E hoje, igreja, a gente precisa orar muito, a gente precisa jejuar muito, porque a gente está vivendo tempos difíceis. E isso é só o princípio, ainda muita coisa ruim vai acontecer. Então a gente precisa estar alicerçado no Senhor. Então, o profeta Eliseu, ele tinha essa preocupação com a sua intimidade com Deus. Você vai ver que tudo que ele fazia para Deus, ele fazia com amor. Ele estava ali sempre se dedicando à obra do Senhor. Então, mesmo com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, Deus sabe aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, aquilo que você passa durante o dia, mas faça pela obra do Senhor. Dê o seu melhor para o Senhor. Busque ter intimidade com Deus, porque hoje isso é o que justamente tem faltado no meio das igrejas. E o que acaba acontecendo? Esses grandes feitos não acontecem. E foi um ponto que eu tinha deixado aqui. O que acontece? A unção, ela não mudou. O que mudou foram as pessoas. Porque o poder de Deus, ele está aí para quem quiser. A glória do Senhor está aí para quem quiser. Como eu posso acessar a glória do Senhor? Só você se ajoelhar, orar e pedir. Que o Senhor, ele vai se fazer presente. Ele vai derramar sobre você a unção. Vai derramar sobre você a força. Então, o que acontece? Hoje em dia, é isso que está acontecendo. A unção do Senhor continua a mesma.
mas as pessoas que mudaram. As pessoas que limitam o poder de Deus. Como assim? Antigamente, né, não é da minha época, mas antigamente, bem antigamente, você via que Deus operava de uma forma sobrenatural. Você via muita cura acontecendo, muito milagre. Você via aleijado andar, você via cego enxergar, você via pessoas sendo curadas de câncer, você via grandes coisas acontecendo na igreja. E hoje isso não está acontecendo mais. Mas por que isso não está acontecendo? Culpa de Deus? Não, é culpa nossa mesmo. Porque muitas das vezes a gente limita o poder de Deus na nossa vida. E Deus, Ele é tão grandioso, Ele é tão amoroso, que Ele vê um potencial dentro da gente que a gente mesmo não vê, que a gente mesmo não enxerga. Então, hoje eu vim aqui para poder falar para a igreja que todos vocês são instrumentos vivos na mão de Deus. Deixa Deus usar vocês para grandes feitos. Porque é uma coisa que eu aprendi. Enquanto você trabalha para Deus, Deus está cuidando da tua casa. Enquanto você trabalha para Deus, Deus está cuidando da tua família. Enquanto você trabalha para Deus, Deus está entrando com a cura. Deus está entrando com milagre na sua vida. E você vai observar que Deus, muitas das vezes, vai botar você para fazer justamente, às vezes, pelo aquele problema que você está passando. Às vezes você está doente e tem que orar para Deus curar a pessoa. Às vezes você está com um problema dentro de casa e você tem que orar para Deus restaurar a família de alguém. Às vezes você está fraco, precisando de ajuda, e Deus te envia alguém para você poder orar por ela também. Mas é justamente o que diz lá em Coríntios, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Então creia somente, deixa Deus usar você. Não se importa com o que está se passando, o mundo lá fora pode estar se acabando. Mas se Deus quiser te usar, Ele vai te usar para fazer grandes obras. Para Deus não tem crise, para Deus não tem momento de dificuldade. Se Deus quiser fazer a obra dele, Ele vai fazer. Então, igreja, o que eu queria dizer para vocês é justamente isso. Que a gente possa procurar a se consagrar e buscar ter essa unção que vem do Senhor. Porque ela está aí para nós, para a gente fazer esses grandes feitos. E não só na vida das pessoas, mas na nossa vida também. Porque antes da gente ser bênção na vida de outras pessoas, a gente tem que ser bênção na nossa casa. A gente tem que ser bênção pra gente. Então, não se preocupa. Faça a sua parte que Deus vai cuidar de tudo. Então, que a gente possa buscar ter essa intimidade com Deus. Se preocupar com as coisas do reino de Deus. Porque, ultimamente, a vida está tão corrida. Eu estava até conversando hoje com uma moça no meu trabalho. Eu falei, caramba, mês que vem já estamos no meio do ano de novo. O tempo está se abreviando, as horas estão passando, os dias estão passando e as pessoas estão desapercebidas. Isso quer dizer o quê? Que Jesus está voltando. E a palavra do Senhor diz que Ele vai tirar uma igreja dentro de outra igreja. Então a gente tem que preparar o nosso templo para poder se encontrar com o noivo. Para a gente poder ter esse encontro com Deus. E não se preocupe, uma coisa que eu também tenho aprendido. Que quando você cuida das coisas de Deus, Deus entra com providência naquelas causas que para você é impossível. Deus, Ele é o Deus da providência. Ele provê aquilo que você precisa e aquilo que você necessita. Então, como diz lá na palavra do Senhor, é buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E, lendo essa passagem, foi justamente isso que está acontecendo. O esfriamento espiritual no meio do povo de Deus. Porque a adversidade tem sido tanta, a luta tem sido tanta, as provas têm sido tantas, que as pessoas elas têm enfraquecido. Muitas das vezes, só Deus sabe como a gente entra pela porta da igreja. Muitas das vezes a gente está sem força, muitas das vezes a gente está cansado. Mas, eu lendo a palavra, lá em Abacuque 2:3, o profeta Abacuque, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que pedir ao Senhor para avivar as nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós precisamos de avivamento. É o que a gente costuma dizer lá na igreja. O difícil não é você iniciar, porque a caminhada, quando a gente começa, é tudo muito lindo. O difícil é da metade para o final. Que parece que vai ficando mais difícil. Parece que vai ficando mais pesado. Mas se você está sendo provado, se você está passando por provas, agradeça. Porque isso quer dizer que você está dentro do querer e da vontade do Senhor. Porque se você não estivesse passando por dificuldade, aí seria uma coisa suspeita. E a verdade é que o inimigo,
ele não tem direito mais à salvação. Então, o que ele puder fazer para tirar eu e você da igreja, ele vai fazer. Então, eu digo para a igreja, olha para Cristo. Não olha para a dificuldade. Não olha para a esquerda, não olha para a direita. Olha para Jesus. Olha para o alvo. Que é nele que nós vamos encontrar a nossa vitória. É nele que você vai encontrar o seu abrigo. É nele que você vai encontrar o conforto. É nele que você vai encontrar a solução do teu problema. E é nele que você vai encontrar o descanso que a sua alma precisa. Então, o que eu quis trazer hoje para a igreja era isso. Que a gente possa buscar o Senhor enquanto a gente ainda está podendo achar. Enquanto a gente ainda está tendo a oportunidade de estar na casa do Senhor. A oportunidade de adorar. Porque já tem lugares que a palavra do Senhor nem está podendo mais ser pregada. Tem lugares que a igreja já não está podendo mais ser aberta. Aconteceu agora, né, essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. A gente tem um pastor conhecido que tem a igreja lá no Rio Grande do Sul. Que essa igreja também foi afetada. E ele falou com a gente, pastor, é incrível, a igreja estava vazia. Aconteceu esse alagamento, essas enchentes, todo mundo mandando mensagem, perguntando se ia ter culto. Aí foi aonde ele chegou. Na hora que Deus estava dando a oportunidade, não queriam estar aqui na casa do Senhor. Então, agora que o problema chegou, as pessoas já querem vir correndo logo para os pés do Senhor. Então, que a gente não venha deixar que primeiro o problema venha bater na nossa porta, para a gente estar diante do Senhor. Que a gente possa estar ligado nessa videira, que é Jesus. Porque, acredite a igreja, que o Senhor, Ele se faz presente em nosso meio. E a unção de Cristo é para todos. A unção, o milagre, a bênção, a cura, a manifestação do poder deles é para todos. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Então, que a igreja possa nessa noite ser abençoada por Deus. E que a gente possa pedir ao Senhor esse avivamento todos os dias. E ajudar aqueles que se encontram fracos, aqueles que estão sobrecarregados. Porque essa é a missão da igreja. Ajudar aqueles que precisam, aqueles que necessitam, os que estão desviados, aqueles que estão distantes do caminho do Senhor. Porque é assim, é um ajudando o outro que a gente vai chegar ao nosso alvo. Agora não é tempo mais da gente brigar, não é tempo de fofoca, não é tempo de disenção, não é tempo de nada disso. É tempo da igreja se unir para a gente poder ajudar aos nossos irmãos e aqueles que estão lá fora também. Porque o papel da igreja é esse, é ajudar a todos, e não fazer acepção de pessoas. E é isso que eu tenho para deixar para a igreja. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar a Ele para termos essa intimidade. Para que a gente possa receber essa unção. Para que a gente possa fazer grandes feitos, grandes milagres e coisas sobrenaturais. Para testificar que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e vai ser para sempre. Que o poder dele não mudou. Pelo contrário, sempre cresce. E vai cada vez mais se aperfeiçoar. Amém? Essa é a minha oportunidade em nome de Jesus.